Desde o início da civilização, exércitos, governos e ditadores poderosos lutam para conquistar e manter o domínio sobre seus inimigos e súditos. Do uso de drogas à hipnose, incontáveis técnicas foram desenvolvidas para controlar a mente humana. Em 1953, um dos cientistas da própria CIA foi sujeitado a um experimento de controle mental por LSD. Ele acabou se matando ao pular de um prédio de 10 andares. Táticas como estas podem estar sendo usadas contra você e os seus entes queridos? A ciência está sendo subvertida para a criação de novos e assustadores métodos de manipulação comportamental? Conheça os segredos do controle mental. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 5 de junho de 1968, Los Angeles, na Califórnia. 5 anos após o público e brutal assassinato do presidente John Kennedy. Seu irmão, Robert, é candidato à presidência. My thanks to all of you, and now on to Chicago and let's win there. There's a doctor in the house, I want to see him right here. Após um discurso de campanha no Hotel Ambassador, ele é baleado a queima-roupa por um homem chamado Sirhan Sirhan. Nos dias seguintes à morte de Robert Kennedy, o assassino alega não ter nenhuma lembrança dos eventos. No, I don't remember much what happened after that. You don't remember much? I don't remember. Sirhan não conseguia se lembrar. Será que Sirhan foi drogado? Ele estava sob hipnose profunda? Ele foi programado? Do you remember anything? Other than the choking and the commotion, I don't remember that. Mesmo com uma sessão profunda de regressão hipnótica, Sirhan não se lembrou de nada do atentado. Era como se alguma coisa estivesse bloqueando a memória dele. E se uma agência independente ou um governo inimigo pudesse criar seu próprio fantoche? Um líder ou assassino leal apenas aos comandos implantados em sua mente que ele seguiria anos ou até mesmo décadas depois. Alguns especulam que as ações de Sirhan tenham sido o resultado de um programa similar. O chamado candidato da Manchúria seria vítima de uma lavagem cerebral tão profunda que faria coisas horríveis sem ao menos ter consciência disso. Ele poderia ser ativado e cumprir uma missão, e depois sofrer de amnésia a respeito dela. Mas seria isso apenas fantasia? Testemunhas alegam que o chefe da divisão de guerra psicológica da CIA, George Ioannidis, estava no Hotel Ambassador naquela noite. Alguns teóricos da conspiração acreditam que ele estava sob o controle da CIA. O desejo de controle sobre a mente humana remonta ao Antigo Egito e ao que eles chamavam de Livro dos Mortos. Ele fala de drogas, poções e feitiços mágicos combinados com o que nós chamaríamos de estado hipnótico ou hipnose para se controlar a mente de alguém. 4.000 anos depois, um texto medieval chamado Malleus Maleficarum, ou Martelo das Bruxas, serviu de manual de instruções para a Inquisição. Literalmente, milhares de pessoas foram queimadas em fogueiras por causa deste livro. Ele era usado para obtenção de confissões falsas de bruxaria, o que levava à pena de morte. A influência do antigo texto ainda é sentida, centenas de anos depois, na obra de um alemão do século XVIII chamado Franz Mesmer. Mesmer foi um cientista e médico brilhante que, para curar as pessoas, desenvolveu a teoria do magnetismo animal, que era a ideia de manipular e controlar a energia corporal para propósitos médicos.
1776, no palácio do rei Luís XIV. Mesmer convence os membros da corte de que sentirão convulsões de prazer se tocarem um barril cheio de raspas de metal comuns. Quando muitos nobres desmaiam ou têm convulsões, Mesmer se torna o primeiro a provar a existência do poder da sugestão. O rei e seus conselheiros entenderam como Mesmer e suas ideias podiam ser perigosas, então ele foi praticamente expulso, mas hoje o nome dele é conhecido. Arquivo confidencial. O controle mental nazista. Década de 40. Um mundo em guerra. Adolf Hitler e os nazistas expandem a obra de Mesmer na esperança de criar uma raça mestra e obter a dominação global. Drogas psicotrópicas administradas a prisioneiros testam os limites da resistência humana. Os nazistas queriam um soldado perfeito e também a capacidade de controlar os inimigos. Combinando hipnose e alucinógenos, como a mescalina e o LSD, os nazistas buscam suprimir totalmente o livre-arbítrio de seus próprios soldados. Na pesquisa feita pelos nazistas, eram usadas doses enormes de mescalina para levar os soldados ao inferno. As convulsões em estado mental alterado são uma coisa terrível. Felizmente, Hitler é derrotado antes de ter a chance de montar um exército de assassinos sem consciência. Mas, após a guerra, os Estados Unidos dão continuidade ao trabalho dos nazistas? Durante o julgamento de Nuremberg, após a Segunda Guerra, uma década de experimentos de controle mental dos nazistas vem à tona. Logo, americanos e russos travariam a primeira batalha da Guerra Fria pela custódia dos cientistas alemães. Arquivo confidencial. Operação Paperclip. A Operação Paperclip foi um programa criado para fazer os cientistas alemães dividirem seu conhecimento com os Estados Unidos, em troca de imunidade e da chance de recomeçar do zero. Seus novos currículos e fotos eram distribuídos para as várias divisões da inteligência militar. Imediatamente após a guerra, centenas de ex-nazistas ganharam cidadania americana em troca de seus talentos. Por que nós queríamos aquilo? Porque queríamos controlar os possíveis avanços nazistas. É assustador. Não enxergamos o nosso governo dessa maneira, mas todos os governos querem controle, especialmente sob ameaça. Em 1947, a Marinha já está ampliando a pesquisa nazista sobre controle mental. Seu objetivo: o controle completo da psique humana. O codinome do programa é Projeto Chatter. O Projeto Chatter foi uma operação da Marinha dos Estados Unidos para desenvolver um soro da verdade, uma droga da verdade que pudesse ser usada em oficiais capturados da inteligência. A ideia era usá-lo em grandes quantidades em pessoas que tivessem segredos. Mas o soro da verdade não funciona muito bem. Confissões falsas, informações erradas, bobagens, confusão. O Projeto Chatter é cancelado 2 anos depois, mas um programa bem mais sinistro logo toma o seu lugar. Arquivo confidencial. MKUltra. Em 1953, o diretor da CIA, Allen Dulles, declara que uma nova era na guerra psicológica já começou. Ele se refere a essa luta como uma batalha pela mente dos homens. A principal arma de Dulles nesse conflito é o projeto MKUltra. O MKUltra foi uma série de experimentos realizados pela CIA sobre o controle mental. O MKUltra envolve incríveis 149 experimentos diferentes que testam os limites da mente humana. Alguém recebeu o LSD por 174 dias seguidos. Eles queriam ver o que acontecia. Outro experimento do MKUltra utilizava 2 cateteres, um no braço direito e outro no esquerdo. No braço direito eles injetavam barbitúricos, no direito injetavam anfetaminas, só para ver quais eram os efeitos. Outra cobaia, o especialista em armas biológicas, Frank Olson, sofre um colapso nervoso após receber uma dose gigantesca de LSD em um coquetel. E acaba caindo ou se jogando de um prédio de 10 andares.
governo dos Estados Unidos nunca admitiu qualquer culpa e nem poderia por motivos de segurança nacional. Eles pagaram à viúva de Olson uma grande indenização e os termos desse acordo nunca foram revelados. Nos anos 70, os boatos sobre o MKUltra não podem mais ser abafados, apesar de todo o esforço do governo. A CIA tentou apagar tudo aquilo. Ela destruiu a maior parte dos documentos. Cerca de 20 mil páginas sobreviveram porque foram erroneamente identificadas como informação financeira nos arquivos da CIA. Elas foram divulgadas nos anos 70 durante uma investigação do Congresso que finalmente trouxe a público toda a informação sobre o MKUltra. Testemunhas que alegam ter sido vítimas dos experimentos de controle mental da CIA revelam as técnicas usadas pela agência. And then the drug began to take hold very rapidly because it was an IV injection, and things became very furry and very frightening. Outros métodos incluíam eletrochoques, alucinógenos, privação sensorial e hipnose. O objetivo declarado do MKUltra era aprimorar a obtenção de informações de agentes capturados. Entre as vítimas inocentes dos experimentos encontravam-se universitários, soldados, prisioneiros e até a esposa de um membro do parlamento canadense. Nobody explained it to me. Nobody ever asked me if I was willing to do it or anything. De acordo com o governo, o MKUltra foi oficialmente encerrado nos anos 70. Mas os seus efeitos já vieram à tona? Nós não sabemos se eles ainda estão por aí. Quantas pessoas são literalmente bombas relógio aguardando o estímulo psicológico que as fará explodir? A seguir, novas tecnologias fazem as tentativas anteriores de controle mental parecerem brincadeira de criança. E elas já estão nas nossas ruas. Por acaso, essas ondas de rádio têm uma frequência bem parecida com as das ondas cerebrais, o que gera muita suspeita. Drogas, hipnose, modificação comportamental, técnicas usadas para controlar o cérebro humano. Mas para alguns cientistas, estes métodos são sutis demais. Nos anos 60, o objetivo de um estudo médico era controlar a mente de um animal através da colocação de eletrodos no cérebro dele, na tentativa de alterar seus movimentos e seu comportamento. E o fato é que eles conseguiram fazer isso. Os eletrodos implantados faziam um touro em disparada parar de repente. E essa tecnologia tem décadas. Imagine o que existe hoje. Ratos de controle remoto, capacetes de monitoração cerebral, tecnologias do século XXI que permitem a interação direta com a mente e desafiam a imaginação. E já podemos encontrar os métodos mais recentes nas ruas, disfarçados como ferramentas para a nossa segurança. By order of the City of Pittsburgh Chief Police, I hereby declare this to be an unlawful assembly. Supostamente usados apenas no controle de multidões, os dispositivos acústicos de longo alcance podem ter um papel fundamental na popularização da tecnologia de controle mental. A polícia tem dispositivos acústicos de longo alcance que emitem uma frequência muito aguda, que é fisicamente desagradável para dispersar multidões. O exército tem feito experimentos com armas não letais. Uma dessas armas não letais usa o som para criar uma série de reações fisiológicas. Que efeito isso pode ter sobre o corpo humano? Pode causar tumores? Pode causar hemorragias? Ainda não conhecemos os efeitos de longo prazo dessas coisas. Esse é um uso positivo, eles estão em boas mãos, mas, como qualquer outra coisa, eles podem ser usados de outras formas. Se estes aparelhos podem disparar um som perturbador de 150 decibéis contra a sua cabeça, o que mais eles podem implantar no seu cérebro? E se o ruído fosse transmitido ao redor do globo? É
arrepiante pensar no que é possível com a tecnologia moderna e nós nem ficaríamos sabendo. Em todo o mundo, torres de telefonia celular emitem níveis de energia muito superiores ao que os telefones exigem. Mas estas torres isoladas nem se comparam a uma estrutura polêmica. Arquivo confidencial. HAARP. Criado em 1993. O Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, ou HAARP, fica em Gakona, no Alasca. De acordo com o governo americano, o HAARP é apenas um centro de pesquisa climática. Para os mais céticos, é um dos maiores segredos da história militar americana. Muitos afirmam que a instalação é capaz de alterar nossos pensamentos e ações. Poderia o HAARP ser uma das armas secretas do governo na guerra pelo controle mental? Teoricamente, as ondas do HAARP são refletidas pela ionosfera e voltam à Terra. As ondas sonoras transmitidas têm a mesma frequência que as ondas do cérebro humano. Talvez o HAARP esteja sendo usado para controlar cérebros humanos em massa, para controlar a mente de populações inteiras. Alguns especialistas acreditam que as instalações HAARP sejam culpadas por vários fenômenos inexplicáveis. Da morte em massa de pássaros a baleias encalhadas e ao clima extremo em todo o mundo. Ao redor do globo, agências secretas podem estar controlando seus pensamentos através da tecnologia. A identificação por radiofrequência foi criada para rastrear cabeças de gado e animais de estimação. Um chip na orelha do animal transmite sua identidade a um leitor. Pesquisadores fazem experiências com estes chips em humanos há décadas. E não é difícil imaginar o dia em que estes implantes transmitirão informações e a localização de seus hospedeiros, mesmo contra a sua vontade. Nós sabemos que a tecnologia existe, só não sabemos o que as agências secretas estão fazendo com ela. E se a ideia de ter a sua mente controlada por um microchip parece absurda, talvez seja isso que eles querem que você pense. Arquivos confidenciais.